9 de março. Hoje é um dia muito especial e eu escolhi essa data para também fazer algo na minha vida que eu já quero fazer há muito tempo. Vocês sabem que eu fundei uma escola chamada Ontoletras, já tem alguns anos, quando eu voltei da Rússia. E essa escola cresceu, deu muito certo. Nós atuamos muito na área de idioma, sobretudo no idioma russo. Eu acabei me tornando uma especialista em língua russa, os caminhos da vida, né? E tem um método de língua russa muito bom, já bastante consolidado. E foi assim uma enorme alegria para mim trabalhar com a parte de idiomas da Ontoletras. Também tivemos muitos grupos de italiano que seguem firmes, grupos de inglês, de francês, tivemos aula de canto na Ontoletras, onde eu inclusive conheci a música e hoje toco piano, né? Estou estudando piano, violão, guitarra, cajón, conheci violino. Então a Ontoletras também me abriu esse mundo maravilhoso e profundo que é o mundo da música. Foram momentos incríveis que nós todos vivemos lá na nossa escolinha aqui em Brasília. Hoje a Ontoletras ela é sobretudo online, ela cresceu muito e atuamos aí no mundo todo, sobretudo na área do ensino da língua russa. Eu tenho um enorme capítulo da minha vida que eu vivi em Moscou, eu estudei, eu fiz mestrado e doutorado lá. Então a Rússia ela é para mim uma parte assim fundamental do meu crescimento como pessoa e sobretudo na profissão. Então, por isso que a Ontoletras atuou tão firmemente e continua nesse idioma. Mas, quando eu criei a Ontoletras, que foi especificamente num janeiro, quando eu tinha chegado de Moscou, depois de passar tantos anos na Rússia, a minha ideia era construir uma escola, começar um projeto totalmente meu no sentido de a cara da minha alma, do modo em que eu entendia a vida, da forma com que eu acreditava que valesse a pena eu viver aqui, né, os meus dias aqui nessa terra, o que eu realmente queria fazer. Sabe aquela pergunta, o que você realmente quer fazer? Então, a Ontoletras era o que eu naquele momento sentia que era a forma, o meio, né? A Ontoletras seria uma escola onde eu realmente queria fazer realizar o meu maior sonho, né? Eu já era muito atuante na área de idiomas e é por isso que a Ontoletras nos seus primeiros 6 anos, né, foi dedicada praticamente só aos idiomas. Então assim, a gente consolidou bastante a área de idiomas. Eu fico muito feliz, essa parte da escola continuará. E eu lembro que eu gravei um vídeo assim que eu criei a Ontoletras, esse vídeo tá no YouTube também. E é engraçado que eu tô bem novinha assim nele, eu tô bem diferente. E nesse vídeo eu falava por que eu tava criando a Ontoletras. Depois vocês deem uma olhada lá, é bem legal. Aí eu dizia assim, que era 2 partes, que o projeto da minha escola ia ter 2 partes. Uma era o ensino de idiomas, mas não era um ensino qualquer técnico. Era ensinar um idioma para você realizar um sonho seu. Então realizar alguma coisa que você quer muito, quer fazer balé na Rússia, quer morar na Itália, quer escrever um livro em francês, quer ser uma grande tradutora de elite, né? Então, assim, qual é o idioma que te ajudaria a realizar um sonho seu? Sabe por quê? Porque um idioma me ajudou a realizar o meu sonho. Quando eu era bem jovem, eu quis conhecer melhor a obra do professor Meneghetti, que eu vou falar para vocês bastante aí dele hoje, nessa data 9 de março. E eu me tornei uma tradutora. Eu fui tradutora, uma das tradutoras, né, da obra dele no Brasil, e aprendi italiano, e o italiano me abriu essa enorme oportunidade, essa honra de ter convivido bons anos ali próxima, né, a uma pessoa tão importante para a minha vida e para a humanidade como foi o professor. Então o italiano me ajudou a realizar o meu grande sonho. Eu fui uma tradutora há muitos anos, intérprete de italiano russo. E eu pensei que a minha escola também pudesse oferecer isso, né? E realmente deu muito certo. Os meus alunos, é emocionante a gente ver o que eles conseguiram construir na vida deles, realizar após o aprendizado do idioma lá na Ontoletras. Então, não é só tecnicamente ensinar um idioma, não. É te dar uma ferramenta de felicidade mesmo, para você fazer aquilo que você quer, sabe? Então, é dessa forma que eu vejo os idiomas.
sobretudo russo. E, pessoal, essa era uma parte da Ontoletras. A outra parte, eu precisei crescer um pouco, eu precisei viver tanta coisa para eu realmente realizar essa segunda parte. E eu começo a realizar ela hoje, dia 9 de março de 2022. Começo a realizar essa parte hoje da Ontoletras, que é o quê? Exatamente uma escola que se dedica à divulgação e ao estudo das obras do autor Antônio Meneghetti. Então, o professor Meneghetti, que é um personagem que ele atuava em várias frentes, como ele era empresário, ele era um músico, atuava fortemente na área científica, era um filósofo, e existem no Brasil organizações oficiais que ensinam o pensamento do professor. Né? Existe a universidade, na faculdade, existem as associações, então existem os lugares que ensinam o pensamento dele, existem também associações de pessoas que, como eu, conviveram com ele muitos anos e aí levam o pensamento dele adiante e aplicam. Então, o pensamento do professor é grande demais e, por isso, abarca, né, os sonhos de todas essas pessoas e as atividades de todas elas. É impossível, pessoal, nós conhecemos um ser humano como o professor e não se sentir com muita vontade de compartilhar o que você viu, o que você conheceu. Sabe quando você conhece alguma coisa muito, muito boa na sua vida, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? É compartilhar. Então, e foi o que aconteceu com a gente. Então, assim, cada um foi realizar o seu projeto, né, de vida e levar um pouco aí da obra, do que aprendeu, né, dos livros dele, do ensinamento. Então, cada um aplicou ao seu modo. O meu modo, eu sempre soube que eram os livros, que era a leitura do professor como autor, como filósofo. Então, eu sempre fui muito apaixonada pelos livros dele, traduzi dezenas, na verdade, de livros do professor aqui no Brasil. Então, conheci muito perto os livros dele. E era minha grande paixão, aquela coleção de livros do professor. E eu pensava que seria tão bom se a gente tivesse uma escola, né, que estudasse, um grupo de estudo. A gente não tem sempre grupos de estudo de Dostoiévski, né, grupo de estudo de um determinado autor. E eu sempre imaginei que seria muito bacana se a gente tivesse um grupo de estudos sobre os livros do professor. E, sobretudo, para jovens. Sobretudo para jovens. Por quê? Eu hoje entendo isso tão bem. Quando eu comecei a ler os livros do professor, hoje eu tenho 45 anos, e eu acho que eu tinha uns 20, tinha menos de 20, eu era bem jovenzinha. E eu tive a sorte de ler este livro aqui, olha só, que foi o segundo livro que eu li dele, A Arte de Viver dos Sábios, tá até em italiano aqui. E nesse livro, ele já fala desde o começo que é um livro dedicado aos jovens. E hoje eu entendo bem por que é que o professor trabalhava, sobretudo depois de um certo tempo, né, ali já da obra dele, em relação aos jovens, sobretudo ali direcionado à juventude. Pessoal, quando nós somos jovens, tenta lembrar você aí quando você era mais jovem. Olha só como que era a alma da gente, né? Nós, quando somos jovens, temos uma consciência muito maior da finitude da vida, do quanto é importante aproveitar cada oportunidade para a gente ser quem a gente é, a importância fundamental de escolher certo trabalho, de escolher certo caminho na vida, né? Porque se você errar, você vai perder sua vida, assim, né? Você vai, meu Deus, vai desperdiçar. Então, essa noção do desperdício da vida, do tempo, ela é muito mais, assim, clara quando nós somos jovens. Depois, a vida, se nós não evoluímos e não realizamos aquilo que nós somos de verdade, aquilo que pulsa na gente quando nós somos jovens, o que acontece? A gente entra num automatismo, numa repetição ali na rotina, e quando você vê, você já não tem mais aquela chama, né? Vitor Hugo falava que no olhar do jovem, né, arde uma fogueira, e é verdade. Então a gente, se não realiza aquilo que tem tão forte, né, quando é jovem, realmente entra num automatismo e carrega aquela culpa de não ter realizado o que você queria de verdade. E os anos parece que vão passando muito mais rápido. Quem aí já passou dos 30, dos 40, sabe que é assim mesmo. Antes dos 30, né, parece que vai ser sempre 20 alguma coisa. 20, eu sempre falo para meus alunos, 29, 20, 30, 20, 31, mas na verdade não é assim.
A vida, ela ensina muito e o tempo parece que passa diferente quando a gente vai ficando mais velho. Então, o jovem ele é mais aberto para compreender o alcance do que o professor escreveu, né, do que ele ensina nesses livros. E o jovem realmente, e eu vi isso, pessoal, tanto na minha vida quanto na vida de tantos colegas, é muito emocionante. Eu posso olhar para trás hoje, faz mais de 20 anos isso, né? Então eu olho e eu vejo o que aconteceu com aquelas pessoas, né, que estavam ali ao meu lado, naquela época estudando também, todos aqueles jovens. E é com muita alegria que eu vejo realmente que eles se tornaram grandes pessoas, grandes profissionais, realizados. Então foi um encontro ali, cada um na sua área de atuação. Então foi um encontro que mudou realmente as nossas vidas, sobretudo o residence que eu participei. Aquele residence foi muito especial, um residence em Bombinhas. Hoje, quando eu olho a foto daquele residence, das pessoas que participaram, e se tem alguém aqui me escutando que participou daquele residence, sabe até da foto que eu tô falando, que saiu na revista, aí você olha para aquelas pessoas e você mais ou menos sabe o que elas estão fazendo hoje, é muito bonito, é emocionante. E o encontro com o professor certamente foi essencial, mas não é só porque encontramos uma pessoa extraordinária, é pelo que esse encontro fez com que o que você enxergasse em você. Foi a forma com que você passou a ver a si mesmo, a transparência de enxergar quem você é. Então não é enxergar o outro, não é uma mera admiração de um personagem. Quantas pessoas, né, importantes e talentosas a gente encontra por aí? Mas de forma a despertar o seu interior daquele modo, né? Então realmente são poucos encontros assim. Olhe na sua vida, quantas pessoas você encontrou que realmente tocaram você, ou às vezes nem encontraram pessoalmente, hein? Agora nos últimos 2 anos, por exemplo, né, que a gente teve aí essa situação e ficamos mais em casa e conhecemos vários personagens aí na internet. Repare que, claro que tem muita coisa que não presta, né, podemos dizer assim, mas tem muita coisa de valor também, né? Eu, inclusive, conheci várias pessoas que abriram canais assim no YouTube e que foram extremamente importantes para mim, e que me ensinaram muita coisa. Um exemplo que eu faço questão de dar é a professora Lúcia Helena Galvão. A professora Lúcia Helena Galvão, uma filósofa que está aqui entre nós temos o privilégio de ter essa filósofa aqui, e ela não é só uma filósofa brilhante. Aquela mulher realmente ela tem um canal para falar com a sua alma, né? Com a sua alma. O encontro com a sabedoria dela, o escutar o que ela está compartilhando com você, desperta você. Então não é a questão de admirar alguém, é o que aquilo provoca em você, né? Então o encontro de nós quando éramos jovens ali com o professor foi um encontro determinante para a nossa vida. E realmente acho que a grande maioria ali foi muito feliz, teve uma vida muito feliz. Eu olho assim para trás, passaram mais de 20 anos, 25 anos. Então assim, estão todos bem, todos realizados, assim, e eu tenho certeza que foi um encontro que foi fundamental. Eu fiz parte desse grupo, e entre os altos e baixos da vida, porque a vida é altos e baixos, eu devo muito, muito mesmo a tudo que aprendi naquele momento, e a enorme sorte de ter tido aquele encontro naquele momento da minha vida. Eu estava terminando de me formar em Direito e Letras, né? Fazia 2 faculdades, eu fazia 2, hoje eu tenho 8 faculdades, graduações, hoje eu tenho 8 graduações, um mestrado, um doutorado. Naquela época eu tinha 2 graduações, que era muito difícil fazer na época 2 graduações, hoje já é mais fácil, né? Mas antigamente era bem difícil, e uma jovem e tal ter 2 graduações, mas eu já tinha muita vontade assim, de aprender, eu buscava muito, né? Não sabia exatamente para onde ir, mas eu buscava. E eu pensava, gente, depois da faculdade eu vou fazer o quê? Né? Então é a dúvida que eu acho que paira na cabeça aí de tantos jovens, porque a gente quer acertar, ninguém quer desperdiçar a vida, né? Quando você é jovem, isso é sério, isso é sério. Então foi muito importante me conhecer naquele momento da minha vida e ver que algumas escolhas que eu estava assim inclinada a fazer não tinha nada a ver comigo, entende? E aí eu comecei a descobrir quem eu era, a ter mais essa transparência do que eu queria, a aprender a ler, né, a minha pulsão interior mesmo, para saber qual escolha tomar. E o contato com essa obra também me estimulou muito do ponto de vista intelectual. Eu já tinha reconhecido no primeiro dia, assim, que era alguma coisa diferente e que me movia. Mas eu era muito nova e eu não tinha nada ainda, então eu precisava
crescer, né, para ter credencial de poder falar no assunto, né? Eu já agora eu digo isso muito por um dos meus alunos que também gosta muito dos livros do professor. Eu falo assim, olha, eu no primeiro dia que eu li, na verdade, né, quando eu li a primeira página dos livros do professor, eu já tinha entendido. Eu falei, nossa, né? Já saquei o que tem ali. Agora, ainda faltava para mim história, né? História da minha vida, conquista, independência, maturidade, experiência. Então, eu precisei, acho que, viver esses anos, e que passaram tão rápido, né? Mais de 20 anos, 25 anos, né? Passaram. E nesse tempo eu estudei muito, eu morei fora do Brasil, eu errei bastante, eu acertei em algumas coisas, mas realmente foi um caminho de percalços, não foi assim o caminho sem obstáculos. Não é exatamente porque eu sabia quem eu era que eu fui numa linha reta. Não, não fui numa linha reta. Mas eu sabia quem eu era. Eu sabia. E eu sabia exatamente por conta desse encontro que eu tive com o professor e com as obras dele. Por que eu estou contando isso tudo aqui para vocês, né? Porque a partir de agora eu vou fazer a minha Ontoletras ser o que ela nasceu para ser. A Ontoletras nasceu para ser uma escola de estudo dos livros do professor, de estudo da obra dele. Por que o professor? Exatamente pelo motivo que eu disse para vocês, porque é algo realmente de diferenciado, de muito valor na obra dele. Posso falar isso? Posso falar isso. Hoje eu tenho credencial para falar isso. Lembra que eu falei para vocês que eu já tinha percebido que era algo único, mas não adiantava eu falar. Eu era uma jovenzinha que eu não sabia de nada. Fiz 8 graduações, fiz um mestrado na Rússia, fiz um doutorado na Rússia, estudei bastante, abri uma empresa, fui professora universitária, enfim, tive uma série de experiências, mas sobretudo as experiências acadêmicas, onde, imagina, 8 graduações, você faz um tanto de matéria, você conhece um tanto de autor, né? Então, fiz direito, olha só, então, dentro de cada uma dessas graduações que eu fiz, eu conheci uma infinidade de autores, porque cada matéria tem muito autor. Agora, imagina, se cada matéria tem muito autor, agora multiplica isso por stand de curso. Então, em direito, eu vi vários autores, letras, fiz direito e letras juntos, depois eu fiz história, imagina, história e com filosofia, depois fiz sociologia também, pedagogia e por último, relações internacionais e ciência política. Então, em cada uma dessas graduações havia uma infinidade de matérias e uma infinidade de autores. Então, sim, eu conheço muitos autores, dos mais diversos temas. Então, hoje sim, eu posso falar aquilo que eu já tinha percebido como evidência nos meus 20 anos. Realmente, o que existe no livro do professor Antônio Meneghetti é só ali. É diferente, é diferenciado. Então, mais do que nunca, veio em mim esse sonho muito forte de abrir uma escola onde eu pudesse estudar com os jovens os livros do professor. Na verdade, a Ontoletras aqui em Brasília, ela chegou a fazer isso de modo experimental. Eu tive alguns grupos de estudo com jovens e foi uma experiência excelente, mas eu ainda precisava solidificar mais a empresa, tinha algumas questões materiais para resolver, então, enfim, adiei bastante, e isso mais para o futuro, e chegou a hora. Hoje eu vejo que chegou a hora mesmo, porque se a gente não começar a fazer o que tem que fazer, pessoal, nós entramos numa cadeia de adiamento, né, das coisas e a vida passa. A vida passa. Essa percepção de que a vida passa, ela fica muito séria depois de 30, 40 anos. Passa mesmo. Quando eu tô falando para vocês que a gente olha para trás, passaram 25 anos. 25 anos. Eu era garotinha ali um dia desse, né? Então, realmente não tem mais o que adiar. Eu vou fazer isso porque isso foi a melhor coisa da minha vida. Foram os ensinamentos que mais me ajudaram e eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que para alguns pode ser que não signifique nada, que não vai acrescentar muita coisa, mas para outros eu tenho certeza que pode ser muito importante, que pode ajudar em algumas passagens da vida de vocês, tá? Deu uma aguinha aqui, tá? Então, que pode ajudar em algumas passagens, em alguns momentos que são momentos de escolha, por exemplo, dos jovens. Então, eu penso assim, o professor não está mais aqui, né, fisicamente. E, às vezes, quando eu conheço um jovem muito especial, muito talentoso nas minhas salas de aula, eu sou professora universitária, e eu fico olhando e falo, nossa,
se ele tivesse encontrado o professor, ele ia crescer muito mais. Eu acho que ele ia enxergar toda essa força que ele é. Porque o encontro com o professor fazia isso, fazia a gente não enxergar a grandeza do professor, mas a nossa, a nossa. Então, eu fico pensando, poxa, que pena que esse jovem não vai ter essa oportunidade. Mas aí, eu lembro que tem os livros, né? E esses livros, eles realmente são livros que transformam, são livros que só quem leu mesmo consegue perceber que são livros que ajudam bastante, né? O professor deixou mais de 50 livros traduzidos em tantos idiomas, deixou muitos vídeos, videoaulas, né? As organizações que cuidam do pensamento dele, né? Da obra dele, existem organizações oficiais e tudo, elas disponibilizam cursos sobre a obra dele, bem interessante. Hoje nós temos no mundo associações que ele constituiu, que representam oficialmente, né, a obra dele, e várias organizações e associações e iniciativas de pessoas que, como eu, conheceram, estudaram a obra e aplicam de alguma forma aí nas suas vidas, né? É um pensamento, é uma obra muito grande, então ela realmente é possível de você aplicar em vários setores. E o setor que eu escolhi, pessoal, é uma escola, a Ontoletras, que vai divulgar esse pensamento, vai compartilhar, não é só divulgar, é compartilhar com vocês, principalmente com os jovens, a obra do professor. Então, e eu conheci bem porque eu fui tradutora, né, uma das tradutoras, então tenho tudo aqui. E espero estar à altura disso. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não fiz isso até hoje porque eu não me achava à altura. A gente fica pensando que não está à altura. Só que se eu não fizer isso agora, eu acho que eu nunca vou achar que eu estou à altura. Então, pessoal, eu vou dar o meu melhor aqui, né? Dificilmente ficará perfeito, né? Mas eu quero que fique verdadeiro. Então a minha ideia é que fique verdadeiro, que seja útil para você, pelo menos para alguns que vão assistir aqui os nossos vídeos. Vou trabalhar alguns livros com vocês, então será uma escola de estudo das obras do professor. Então, para nós aqui na Ontoletras, o professor Antônio Meneghetti é um autor, um filósofo. Então, nós não estudamos o professor aqui do ponto de vista do cientista, do empresário, do músico. Aqui para nós é bem específico, é o pensamento filosófico do professor e ele como autor. É um grande clube do livro do professor, exclusivo do professor Antônio Meneghetti. Por que exclusivo? Como disse a vocês, tive a oportunidade de conhecer centenas de autores e ele, de fato, é o meu autor preferido. Então, ao longo aí de toda essa trajetória acadêmica que eu falei para vocês, que é uma trajetória de peso, são 8 graduações, um mestrado, um doutorado. Mestrado e doutorado eu fiz na Rússia, né? Falo alguns idiomas, então também tive contato com outros autores no original. E realmente, ao final dessa jornada, né, uma jornada que não termina, que a gente continua estudando, sei que o pensamento dele é diferenciado. Há algo ali muito especial. E realizar isso é um grande prazer. Então, eu faço isso, pessoal, porque realmente é o que eu mais quero fazer, sabe? Assim, o que mais te realiza? O que mais me realiza, com certeza, é falar desses livros, tá? Então, hoje nasce a segunda parte da Ontoletras, que será este clube do livro, este estudo das obras do professor Antônio Meneghetti na qualidade de filósofo, na qualidade de autor, tá bem? Vou pegar algumas obras dele, alguns pontos, e vamos estudá-las. Espero que vocês gostem, espero que agregue na vida de vocês. Vou compartilhar o que eu aprendi de melhor na minha passagem aqui por esse mundo. Acho que todos nós devíamos fazer isso. Tantas vezes a gente é beneficiado por pessoas que colocam a cara na internet, né, e compartilham o que elas sabem. Não é mesmo? Pensa aí na sua vida, as pessoas que a gente fala segue, né? As pessoas que você segue e que te ajudaram em alguma coisa, né? Então, imagina, você também pode. Então, pessoal, eu acho que a gente tem que compartilhar aquilo que de melhor a gente conheceu. Então, a Ontoletras, para mim, ela é a escola que vai compartilhar o que a vida da Adriana, né? O que a vida da Adriana vai deixar aqui nesse mundo, que é o estudo dessas obras que valem muito a pena, e eu faço isso em gratidão às coisas que eu aprendi, em gratidão à importância que teve esses livros na minha vida.
Parece só livro, né? A gente pensa, parece só livro, mas existem livros realmente que nos dão uma coragem imensa. E foi com essa coragem que eu consegui construir o que eu queria na minha vida, que eu consegui morar fora, que eu consegui abrir minha escola, que eu consegui superar as minhas dores, as minhas dificuldades na minha vida, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Vou terminar aqui a aula com um fundo especial. Mostrar para vocês aqui um fundo muito especial aqui. Esse é um lugar também muito especial para mim, se chama Lisori. Morei aqui há alguns anos em Lisori e elegi essa figura para a gente colocar no fundo da nossa tela, das nossas aulas. Lisori é um lugar muito especial que foi cuidado pelo professor Meneghetti, é um dos lugares assim de divulgação também do pensamento dele. Tive aí a enorme alegria de morar nesse lugar há alguns anos, então escolhi essa foto que só me traz coisa muito boa. Pessoal, é isso então que eu tinha para falar para vocês. Então vamos lá, né? Então, e queria agradecer a todas as pessoas que me serviram de inspiração para eu estar aqui e não adiar mais. Tá? Então vou compartilhar com vocês a partir de hoje o melhor que eu conheci na minha vida. Um beijo grande, até breve.